Bom, eu vou fazer esses vídeos, né? Na verdade, esse vídeo vai ser o primeiro de uma série de 3 vídeos que são relativamente longos, em que eu vou falar aqui sobre política, política brasileira, né? Dessa vez não é nem política econômica, nem política fiscal, é política mesmo. Então eu vou fazer uma análise ali um pouco diversa sobre os lados que a nossa política aqui tem, né? Levando em consideração algumas idiosincrasias do Brasil. E eu acho que é importante eu fazer alguns disclaimers antes de começar essa análise. Porque, primeiro, que eu estou iniciando, né, esse canal agora, tentando alcançar um público com quem eu não tenho afinidade ainda. E muitas vezes o YouTube acaba recomendando esse tipo de vídeo para alguns grupos que são mais duvidosos. Então eu acho que é bastante importante eu fazer alguns disclaimers com relação não só ao meu posicionamento, mas sobre algumas coisas técnicas, né, com que eu trabalho e acho que é interessante compartilhar com vocês antes de partir para análise de fato. Então, assim como eu analiso política econômica e política fiscal, a análise política faz parte ali do meu trabalho, né? E eu faço isso para um público que é relativamente diverso. É por isso que eu me sinto apto para trazer esse tipo de análise para cá. Se você já entrou no link do meu Substack para ler os textos que eu produzo, inclusive o link está aqui na descrição para que você se inscreva e receba semanalmente as publicações que eu faço nele. Ou se você já leu também as colunas que eu escrevo junto com o Luiz Fernando Figueiredo, tanto no broadcast como no Infomoney, em nome da Buyside Brasil, você já sabe também que eu tendo a ser bastante justo. Eu não defendo um político A ou político B por conta do posicionamento, e eu acho que é fundamental a gente fazer o balanço e reconhecer quando existem ali medidas que são positivas e medidas que são negativas, né? As medidas positivas elas têm que ser defendidas. E tem duas coisas que eu valorizo, né? Que são boas práticas e honestidade intelectual. Porque também não adianta ser ingênuo e entregar alguma coisa mal feita e depois jogar a culpa no Congresso ou no governo anterior. Ou pior ainda, né? Assumir obra de governo anterior onde nem se botou a mão, a não ser para destinar verba. Então, vamos lá, né? Feito esse disclaimer, vamos seguir aqui com o conteúdo. Eu quero falar aqui sobre algumas notícias que são recentes, que eu estou julgando como muito relevantes, para que a gente possa pegar alguns sinais, né, que são deixados pelos políticos brasileiros, para a gente desenhar um cenário do que esperar para as eleições, né, desse período agora, em uma corrida eleitoral que já começou cedo, até em 2026, quando de fato a gente tiver uma corrida eleitoral com candidatos inscritos dentro dessa corrida. Eu vou fazer uma breve contextualização da relação entre a política brasileira e o mercado. Aqui, para deixar claro, o mercado não é apenas a Faria Lima, mas são todos os agentes que formam preços para os ativos brasileiros, inclusive estrangeiros. Em seguida, eu vou passar sobre a recente radicalização que o governo vem sofrendo e tratar um pouco sobre o custo de governabilidade. Eu já tangenciei esse assunto em vídeo passado, na semana anterior, mas eu vou retomar esse assunto com um pouco mais de profundidade aqui, porque em meio à reforma ministerial, o Rodrigo Pacheco descartou o ingresso no governo, se tornando ministro, possivelmente ocupando o lugar do Alckmin no MDIC, que ocupa ali o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é um cargo muito importante para se ganhar visibilidade. E para quem tem a pretensão de se candidatar ao governo de Minas, né, um estado ali no Sudeste, esse cargo ali tem muita relevância, né, e traz ali uma visibilidade gratuita muito alta. Depois eu vou falar um pouco sobre a perda de tração que o Bolsonaro tem sofrido. Eu não vou fazer críticas ao governo Bolsonaro, mas eu vou me ater aqui às mudanças no discurso que o ex-presidente vem fazendo, né, para refletir do porquê ele está flopando. E é isso mesmo que eu acho que está acontecendo. O Bolsonaro está perdendo, né, apoio tanto da população como do Congresso, então dos seus aliados, né? Esses movimentos eles se dão ali em meio a críticas que os aliados fazem sobre a postura do Bolsonaro, que apesar de estar inelegível, não faz indicação de um herdeiro político do capital do bolsonarismo, para ocupar o seu lugar em 2026. E também em meio ao ato frustrado que foi convocado a Rio de Janeiro. E por último, eu vou falar um pouco sobre a reforma do imposto de renda, que o Lula assinou nessa terça-feira em evento. E como eu estou fazendo esses vídeos mais voltados ali para uma análise política, eu não quero me atentar aos impactos fiscais dessa medida, mas analisar ali o evento como uma manobra do Lula para recuperar sua popularidade e se tornar competitivo para a eleição de 2026, usando as ferramentas que estão ali disponíveis para ele, né, enquanto ele estiver no governo.
E depois, como eu costumo fazer também, a gente vai discutir um pouco sobre o cenário eleitoral e pensar no que todas essas movimentações políticas podem fazer com os novos ativos, né? Pensar um pouco ali no nosso bolso. E pensar também um pouco sobre o que sobe e o que desce. E quando sobe e desce também. Então eu vou fazer uma sessão do vídeo aqui para a gente lembrar de tudo o que está acontecendo e buscar trazer boa parte do conhecimento a priori que você precisa para entender as coisas que eu vou falar ao longo do vídeo e colocar todo mundo também na mesma página, né, para que a gente possa discutir o cenário político. Acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar aqui é que a gente está vivendo em um mundo de uma grandíssima polaridade política. Né? O Lula ele assumiu o governo de centro-esquerda logo depois de um governo de direita. E vocês podem até vir aqui comentar: ah, Ítalo, o Bolsonaro não é de extrema-direita, o Lula é esquerda raiz. Bom, eu não vejo isso dessa forma. É possível fazer um vídeo inteiro só para rebater essa afirmação. Claro, né, com comparações históricas e internacionais desses governos para tentar posicioná-los. Mas fato é que esses governos, mesmo que não se enquadrem exatamente nessas classificações que eu dei agora há pouco, dialogam com esses grupos, né, de direita e de centro-esquerda, respectivamente. Isso é relevante por quê? Porque na época que o Lula estava nascendo e crescendo politicamente, ele era mais de esquerda do que de centro-esquerda. Né? E a base eleitoral dele, o público com quem ele dialogava ou buscava dialogar, era uma população operária, né? Mais pobre, que estava ali no chão de fábrica, em condições de trabalho que não eram boas. E esse grupo social, formado por uma população mais periférica e marginalizada, e aqui eu não estou dizendo periférico no sentido de quem mora em favela, não, mas de quem morava ali fora dos centros urbanos, né, dos grandes centros urbanos. Geralmente moravam em bairros habitacionais, planejados para zonas industriais de cidades, aquele monte de prédio grudado com apartamento de 30, 40 ou 50 metros quadrados, né? Que era um público operário que dialogava com ele porque era essa a história dele. E o diálogo com esses grupos foi muito importante para a manutenção do poder do PT, né? Durante os mandatos Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e também Dilma 2. Mas Dilma 2 é um pouco de outra história, porque o diálogo com essa população se manteve, mas os esquemas de corrupção, a alta do dólar e eu diria que principalmente a inflação correram a aprovação do PT durante esse governo. Em 2022, o Lula foi eleito com uma margem muito pequena em relação ao Bolsonaro e por isso que a aprovação do governo não teria como começar alta. Né? Em 2023, especialmente 2024 também, o governo Lula vem enfrentando barreiras para elevar a aprovação, que na verdade veio caindo. Né? E o governo patinou bastante ali para se comunicar com o eleitorado de base. Na época, estava ali o Paulo Pimenta como cabeça da Secretaria de Comunicação da Presidência, ou a SECOM, e a resposta dele era: vamos ter que recuperar votos de base, engrossar mais esse tom para a esquerda, porque é mais fácil de recuperar esses votos. Depois a gente se preocupa com votos que não são da base. Mas a realidade é que Lula demorou muito para perceber que o público com quem ele tem que dialogar não é mais desses operários, né? São os filhos deles. Porque a gente já está aqui há mais de 25 anos, da época que o Lula estava se candidatando, e tentando chegar na presidência. Então, assim, o público novo da base eleitoral do Lula é completamente diferente do que era no passado. E tendo isso em mente, a comunicação teria que mudar também, né? Mas o governo tentou fazer o arroz e feijão que já era conhecido e falhou miseravelmente. E em meio a isso, 2024 foi marcado por alta do dólar, retomada da alta de juros, que é uma consequência do descontrole inflacionário, fruto de expansão fiscal. Além disso, a gente viu aumentos nas taxações, que bateram nas classes mais baixas, e no custo de vida também. E não tem como, sem uma boa comunicação, explicar que essas coincidências econômicas, e aqui eu coloco várias aspas, não são culpa sua. Por outro lado, a oposição que está lá no Congresso é formada por um público mais novo que é infinitamente mais competente do que o Lula e a equipe do governo para usar as redes sociais e atingir exatamente essa galera que o Lula devia estar atingindo. Então, no final do ano passado, o presidente viu que não dava mais para manter o Paulo Pimenta na SECOM, né, ou na Secretaria de Comunicação do governo. Uma vez que, cada vez que ele ia lá e radicalizava o discurso, as condições macroeconômicas pioravam. Isso é muito importante, porque enquanto o Lula falava grosso contra o Banco Central ou reclamava do mercado, que supostamente faz especulações com o dólar e com a curva de juros, o Haddad estava lá pregando ajuste de contas e negociando reajuste de despesas, né? Além de um programa de pente fino sobre benefícios sociais e depois uma reestruturação dos gastos estruturais do governo com ajuste fiscal.
Isso estava completamente na contramão do que o Lula diz gostar, quando ele fala pelo menos que gasto é vida. E assim, você que me conhece e vê os outros vídeos do canal, sabe que eu não acho que o Haddad está errado, não. Mesmo agora que as contas de primário estão dando uma apaziguada, né, estão ali em números um pouco mais bonitos, se quiser, eu vou deixar o card aqui na tela para vocês verem aqui o meu vídeo anterior, em que eu falo exatamente sobre isso, sobre a trajetória da dívida e sobre os últimos dados de fiscal que têm sido divulgados. A trajetória da dívida ainda é bastante preocupante. Ele precisa, no cargo que ele está hoje, se preocupar com o cumprimento da credibilidade do arcabouço. O Lula pode até ter outras preocupações, mas o Haddad hoje tem esse filho para cuidar e proteger do próprio governo. E essa troca tem duas consequências muito importantes. Primeiro, que o ritmo do governo se volta para a corrida eleitoral e a comunicação fica menos radicalizada. No entanto, a gente ainda vê algumas atitudes mais duras, né, voltadas para uma radicalização do governo, como a indicação da Gleisi Hoffmann para o Ministério Palaciano, né, que significa que ela está mais próxima ali do presidente, né, no palácio. A ausência do Haddad também é uma marcação desse tipo de atitude, uma vez que o Haddad teve ali uma ausência em reuniões com outros ministros, nas quais ele foi fritado, né, sofreu com uma fritura. Esses ministros estavam ali para falar mal dele, né, ou das políticas de controle fiscal que ele vem promovendo. Então a impressão que fica é de que o Lula deixou de ser radical nas suas falas, mas as suas atitudes e equipe, né, que estão acompanhando ele ali, estão se deslocando para a esquerda. E isso pode ser abstrato para a gente, mas é muito sensível para quem está em Brasília, né? Ali no meio, dialogando com os partidos, com os congressistas, com os próprios ministros. Às vezes a gente pega alguns sinais do que está sendo percebido por meio dessas sinalizações que são passadas por alguns políticos, especialmente os do Centrão e também de jornalistas. E uma das últimas notícias de Brasília com relação à reforma ministerial que está em andamento é muito ilustrativa sobre isso aqui que eu estou falando. A notícia fala que o Rodrigo Pacheco, que é o ex-presidente do Senado, se reuniu com o Lula para recusar a indicação para um ministério, né? Esse ministério, a gente não sabe exatamente qual é, mas poderia ser tanto o MDIC, que é a cadeira ministerial que hoje é ocupada pelo Alckmin, que é o vice-presidente também, ou o Ministério da Justiça, que é encabeçada hoje pelo Lewandowski, né? Que saiu do STF para substituir o Flávio Dino no início do ano passado. Pensando nas escolhas que o Lula tem que fazer, provavelmente a cadeira escolhida seria a do Alckmin, né? Isso porque, apesar dele estar se destacando no seu trabalho no MDIC, ele continuaria no governo, em um cargo de vice-presidente, né? Mesmo que fosse um vice-presidente um pouco mais decorativo do que ele é agora. O Lewandowski é outra história, né? Ele está se destacando, especialmente agora, com a tramitação da PEC da Segurança Pública, mas ele teria que sair do governo, sendo que é o segundo a assumir o cargo, né? Ele ocupou ali a posição do Flávio Dino. Aqui vale a pena um pouco mais de contexto, porque em meio às intenções do Pacheco, faz todo sentido assumir um ministério, especialmente um que é voltado para desenvolvimento econômico, né? O Pacheco ele quer concorrer para o governo de Minas Gerais nas eleições de 2026 e ele tem boas chances para isso, né? Ao longo do ano passado, o Lula já vinha declarando apoio para a campanha do Pacheco e indicando também que o colocaria em algum ministério. Inicialmente eu pensava que seria uma cadeira voltada para articulação, mas como a Gleisi acabou de pegar esse posto, ficou claro que não seria isso que seria dado para os ex-presidentes das mesas, né? E com isso eu quero dizer os presidentes do Congresso, tanto do Senado como da Câmara. Bom, ainda assim ele recusou o cargo, né? E a impressão que fica é de que ele fez isso com a intenção de se afastar do governo, vendo isso como uma âncora para sua popularidade entre os mineiros. E o que levaria um articulador tão experiente a recusar uma cadeira que lhe renderia não só uma campanha para governador precoce, como também barata, né? Quase de graça. Pensa um pouco no quanto o Pacheco poderia ganhar em comícios de discursos que hoje o Alckmin está fazendo. Ainda mais em um estado do Sudeste, né? Que vem recebendo mais indústrias que estiveram saindo de São Paulo nos últimos anos. Então é por isso que eu achei importante trazer isso para cá, né, para discutir com vocês. É fundamental a gente olhar essas movimentações que são um pouco questionáveis, principalmente vindo de políticos que são experientes, como é o caso do Pacheco, e bem aclamados também dentre outros políticos. Se o governo for um navio afundando, ele vai ser o primeiro a saber ou a perceber, ou pelo menos ele vai ser o primeiro a ouvir sobre isso para avaliar se o governo está se distanciando do centrão, né? E além disso,
se a gente antecipar uma guinada para a esquerda, entendendo que o governo está se radicalizando e se distanciando do centrão, isso é péssimo para o governo, porque o custo da governabilidade fica muito mais alto. O governo ele precisa negociar mais com o centrão, que já tem um poder de barganha muito alto. Isso significa mais distribuição de emendas parlamentares ou pelo menos mais agrados ali, distribuição de cargos para a oposição, né? Uma vez que você não tem ali o poder de barganha para colocar os seus deputados em cadeiras de comissões especiais. Enfim, eu vou falar sobre as consequências mais tarde, nas próximas partes dessa série de 3 vídeos. No próximo eu vou falar sobre outra notícia e alguns comentários também. Se você curtiu esse vídeo e a análise, soca aqui o botão de like nesse vídeo, se inscreve no canal para ver mais análises como essa e segue também para ver ali o próximo vídeo dessa série. No final eu vou falar, como eu sempre faço, dos impactos que tudo isso tem sobre os ativos brasileiros no médio prazo, além também de antecipar um pouco do cenário que vem se desenhando para essas eleições de 2026. Obrigado e siga por aqui.